Filipenses 2,15. Eu vou ler a partir do 14, para ser bem significativa a leitura. Sempre que eu falar algo aqui, irmãos, que vocês sentirem que tem um peso de cobrança, ou que parece que a palavra está sendo dura, eu posso lhes fazer um pedido? Amém. Posso, irmãos? Olhem para mim, por favor. Posso lhes fazer um pedido? Coloque amor nas minhas palavras. Tá? Aleluia. Pense assim, o pastor está falando isso porque ele quer ver o nosso bem. Ele quer ver a gente fazendo a obra com dignidade e tendo respaldo naquilo que fizermos para Deus. Tá bom? Amém. Amém, irmãos? Então tá bom. Filipenses 2,15, ou melhor, o 14, diz o seguinte: façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações, apresentem-se a caráter de Cristo, imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas a oportunidade de verem em vocês a Cristo, sendo uma vida boa, uma vida que agrada o Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz diante daquilo que é noite, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que então eu não preguei a palavra em vão e não lhes ensinei em vão. Amém? Eu sei que você tem uma tradução diferente, mas eu gostaria que você anotasse a tradução dessa Bíblia aqui. A editora é a editora Vida, e o nome da Bíblia é Bíblia de Estudo, a Mensagem. Tem uma Bíblia que ela não é de estudo, tá? Ela não compõe o estudo, ela é só a Bíblia para você vir para o culto, aí não tem o estudo, e é a mensagem também. Ela é um tamanho menor e de volume também menor, mas ela é uma Bíblia ótima para quem quer ler e entender principalmente o Antigo Testamento, tá bom? Compre se você puder, tá? Se você tiver condições, óbvio. Mas caso você não tenha, acostume-se com a leitura do seu pastor por aqui mesmo, porque ela é importante, principalmente quando vai se ensinar algo relacionado ao quesito doutrinário. A primeira coisa que eu quero considerar com vocês é que esta palavra aqui, ela é uma palavra endereçada à igreja de Filipos e que tinha, por sua vez, uma necessidade. Qual era a necessidade? Sanar uma expectativa que o apóstolo Paulo tinha com relação ao ato e efeito das mensagens que ele vinha pregando. Então ele queria o quê? Ele queria que o povo considerasse o que ele havia ensinado. E considerando o que ele havia ensinado, o povo tivesse noção de que haveria uma cobrança sobre ele. Exemplo, eu sou o pastor hoje aqui. Se as trombetas tocarem ou não, quando elas tocarem, haverá uma cobrança da parte de Deus com relação ao que eu te ensinei. Deus não vai chegar, por exemplo, para a Letícia e dizer: Letícia, você estava no culto de ensino que o pastor Daniel ensinou sobre o caráter de Cristo, o que é que tu aprendeu lá? Como é que tu reagiu à mensagem? Não, Deus não fará isso com a Letícia, Deus fará isso comigo. Deus me colocará diante do julgamento e vai me cobrar no seguinte aspecto: o que foi que você ensinou para a igreja? E quando ele falar igreja, ou noiva, ou a esposa, ou meu povo, todos aqui estão englobados. Vocês estão entendendo? O dia de hoje está sendo memorizado na eternidade para que haja uma cobrança com relação à minha pessoa. E Deus me cobrará e vai dizer: tu é o pastor, não é não? Sim. Estas ovelhas aprenderam o que contigo naquele culto de quinta-feira? O que é que tu ensinou para o povo? As pessoas que eu te dei para tu conduzir, enquanto pastor delas, o que é que tu lhes ensinou? E nesse aspecto é que o apóstolo Paulo está preocupado, porque ele sabe que haverá uma cobrança daquilo que é ensinado. Tem alguém aqui que é pedagogo? Tem alguém? A Lisiane é pedagoga. Tem alguém aqui que já, sei lá, lecionou ou ensinou, teve oportunidade na empresa de dar uma palestra, ensinar alguma coisa, por exemplo, até numa máquina, como usar a máquina tal, teve que ensinar um colega? Teve alguém que já passou por essa fase? Tudo bem. Se o teu colega se machuca,
se o aluno faz errado, apesar de ter a ideia de cobrar do aluno, ou cobrar de quem aprendeu na máquina, ou pressuposto, haverá uma cobrança sobre quem ensinou. Por quê? A ideia é esta. Primeiro eu cobro o Anderson, distinto Anderson, que pastoreia uma igreja, e depois eu cobro a igreja para saber o que é que eles fizeram com o ensino. Então a cobrança passa por este viés. E o apóstolo Paulo está preocupado com isso. Ele sabe que ele vai ser colocado a juízo de cobrança, e aí ele diz: façam valer aquilo que eu lhes ensinei. Façam valer, preste atenção em mim, por favor. Façam valer aquilo que eu passei a vocês. Façam valer cada ensino, cada ideia doutrinária, cada mensagem que eu preguei a vocês. Porque o apóstolo Paulo, senhores, me mostre na Bíblia isso acontecendo. Eu não vejo o apóstolo Paulo pregando e a igreja virando. E o povo sendo tomado no espírito, sapateando, guerreando e cortando laço, e os crentes do mistério. Não vejo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo entendia que não dá para confundir o mover do espírito com euforia humana. Aleluia. Note, você não vai ver o apóstolo Paulo pregando uma palavra, por exemplo, e no meio da palavra ele tendo que resolver uma briga entre irmãos. Por quê? Porque ele entendia que uma vez que ele ensinasse essa doutrina, o povo recebendo a palavra, entendendo que a palavra não era do apóstolo Paulo, a palavra não é do pastor Daniel, a palavra é de Deus. Aleluia. E se aquilo que está sendo pregado é de Deus, e vem de Deus, e está na Bíblia, deve ser aceito, sim, senhores. Aleluia. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação. O nível de aceitação da igreja de Filipos ia declarar a probabilidade de crescimento de cada um. Quer ver o exemplo? Você pode pegar alguém e ensinar, vamos dar o exemplo, a cozinhar, por exemplo. Você pode pegar alguém que você, por exemplo, sabe cozinhar um feijão, e você vai pegar a pessoa e vai ensiná-la a cozinhar um feijão. Se a pessoa der o nível de atenção necessário, se a pessoa tiver caneta e papel para anotar, se a pessoa tiver um gravador para gravar aquilo que está sendo falado, ou uma filmadora para filmar o que está sendo feito, a probabilidade dessa pessoa não se perder na hora de ela colocar em prática aquilo que ela aprendeu é muito grande, a probabilidade de ela não errar. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que o apóstolo Paulo de tempo em tempo tinha que repetir algumas informações para esta igreja, para que eles não errassem no mesmo lugar e não se tornasse reincidente o pecado deles. Vocês estão me entendendo? Então ele tem essa necessidade, ele tem essa preocupação, e ele vem dizendo: vocês só vão conseguir ser a imagem de Cristo na terra se vocês colocarem em prática as coisas que eu estou ensinando, se vocês colocarem em prática as coisas que eu estou limitando vocês a não fazer e a fazer, automaticamente vocês vão conseguir desenvolver o caráter de Cristo em vocês, e aí sim, quem olhar para vocês vai dizer: aí vai um pequeno Cristo. Vocês estão entendendo? Pegaram o Eliezer e colocaram o Eliezer de lado, e me colocar de lado é notório. Alguém vai olhar o nosso perfil e vai ver que nós somos muito semelhantes. Sim ou não? Diga que não para você ver. Dizer que o meu alemão não é parecido comigo é guerra, né, irmão? Pegaram a Kézia e colocaram de lado ao lado da mãe dela, você vai ver, irmão, são duas princesas. São muito similares. Por quê? Porque a ideia de paternidade e maternidade desenvolve características similares. Vocês conseguem entender? Pegar o cabelo da Nathalie, o cabelo da Rosângela, tá ali, tá no jeito, tá no sangue, né? É ou não é? Como é que é o nome da tua filha, irmão Adilson, que vem nos cultos aqui? Natália. Se pegar a Natália e pegar o Adilson olhando sério para mim, os dois são igual. São igualzinhos, irmão. Vocês conseguem compreender? Então a percepção que se tem de alguém que está gerando um filho é essa. Com quem que vai ser parecido? Comigo ou contigo? Com quem que vai ser mais similar? Comigo ou contigo? Quais são as características que vão declarar que ele é mais parecido com a Josiane do que comigo? O Eliezer tem a paciência da Josiane. A Kézia não tem. Ela não tem paciência. Então as características se desenvolvem.
Na percepção da paternidade. Então eu consigo considerar com você que a paternidade revela as características. E aí eu pergunto, a tua paternidade é a de Cristo ou é a de Satanás? E quer ver como o diabo tem filho? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Existem inúmeras características, eu poderia falar várias, mas eu não quero falar de coisa ruim. Eu quero falar de coisa boa para você. E falar de coisa boa é falar de Cristo. Porque quem perde muito tempo falando de Satanás em cima do altar, está deixando de falar do Cristo que salva aqueles que não querem ir para as mãos do diabo. Então eu quero me ater a falar das características dele, ok? E agora sim, a introdução a nível de caráter. Nós precisamos compreender que, englobando o temperamento, está aqui para quem quiser acompanhar a leitura, é a parte da nossa personalidade composta pelos genes e o ambiente externo. Ou seja, nós temos duas observações sobre o caráter. A primeira, onde você cresceu, com quem você conviveu, quem foram os teus pais, a educação que você recebeu e principalmente o quesito sanguíneo. Vocês estão entendendo? Outra observação é o ambiente externo. Aí são as pessoas com quem você desenvolve relacionamento interpessoal. Com uma, duas ou mais pessoas a nível de convivência. Aí vai se formando o caráter. E através das frequentes experiências e interações. Ou seja, as experiências que eu tenho e as minhas interações relacionadas. Por exemplo, o que é uma interação? Aprender a tocar um instrumento é uma interação. Apesar de ser a nível de pedagogia, é uma interação. Aprender a cantar, nível de interação. Aprender a costurar, nível de interação. Aquilo que eu me intero e me qualifico a desenvolver, também dá base para o desenvolvimento do meu... Do que eu estou falando, irmãos? Do que é que eu estou falando, irmãos? Então isso também dará base para o desenvolvimento do meu caráter. Ok? E isso vai moldando essa parte da nossa vida sob diversas influências. Não é sobre, é sob, de baixo. Sobre, acima. Sob, abaixo. Debaixo de muitas e muitas influências. E eu queria colocar aqui, acabei esquecendo, e interferências. Porque dependendo das interferências que você sofreu na sua infância, o teu caráter também é formado. Por exemplo, é possível que tenha pessoas aqui me ouvindo que o pai tirou da escola para ajudar ele a trabalhar e trazer o pão para a mesa. É possível que tenha alguém aqui me ouvindo que passou por isso. Ou seja, foi uma interferência na formação do teu caráter lá na tua infância. Vocês estão entendendo? E é por isso que pessoas dessa forma são pretensas a começar uma coisa e não terminar. Porque foi uma interrupção no caráter que estava sendo formado na infância, que agora se desenvolve. Aí começa um curso de teologia, vem 8 aulas, na 9ª já desanimou. Aí começa, por exemplo, aqui tem, né? Aqui tem, porque essa igreja aqui é uma igreja top de linha. Tem uma campanha na terça-feira. Aí ele vem uma, vem duas, aí na segunda ele... o pregador hoje não foi legal, acho que semana que vem eu não vou comparecer. São pessoas que começam e não terminam. Então, não só há exemplo de termos influências, mas também temos diversas, infelizmente, interferências. E é aqui que se difere do temperamento. Por quê? O temperamento são os traços psicológicos, psicossomáticos, morais, que vão formando a índole. E então, sim, formando aquilo que nós conhecemos como a persona de cada um. Mas não ficando nisso, por exemplo, já que pode ser lapidado o caráter e refinado de acordo com a vida que temos, a exemplo do que o temperamento não pode. O temperamento ele já dá os traços iniciais desde a infância. Por exemplo, você olha para a criança não para um minuto, você já entende. Esse aí vai ser frenético. Né? Eu estava hoje vendo o Emanuel lá no sofá,
Manuel se debruçando a José disse assim, daqui a pouco ele não cabe mais aqui no sofá. E é real, ela fez eu lembrar do dia que ele estava lá em casa e que ele estava se mexendo na cama, lá em casa, e a José disse, tem que cuidar desse menino, esse menino se mexe mais. Por quê? Porque é um ponto de referência, e já vou sair dessa parte chata, até, tá? É um ponto de referência com relação ao temperamento que ele vai desenvolvendo. Vocês estão entendendo? Então tá bom, vamos lá. Enfim, o caráter é a peça fundamental e irrevogável de cada ser humano, necessitando de atenção à medida que e aqui é o problema. Por quê? Porque o caráter de uma criança é formado até os 12 anos e pode ser pontuado até os 16, na adolescência pós-juventude. Ok? E aqui também tem uma coisa muito importante. Você sabia que o número 12 na Bíblia tem um significado importantíssimo? O número 12 na Bíblia, ele fala de completude humanitária e adulta. Um jovem poderia se alistar para ser um dos guerreiros no exército a partir dos 12 anos, caso tivesse altura para isso. É por isso que Davi, para entrar no vale de Elá, precisou pedir para o chefe do exército e dar presente para o chefe do exército para poder entrar, porque na altura Davi não passava. Vocês estão entendendo ou não? Então a questão de ter maturidade a nível de caráter que se desenvolve também está relacionado à idade. A idade pesa, porque conforme nós vamos crescendo, o caráter também vai se formando. E com isso é preciso se atentar à entrega de valores positivos ao crescimento. Eu fiz questão de anotar essa ideia de entrega positiva ao crescimento, porque quando você tem uma entrega, ou seja, por exemplo, teu pai te ensina coisas positivas, na medida em que tu vai crescendo, você vai notando que aquilo vai se tornando quase que uma regra para você. Quase que uma regra para o teu dia a dia. Então, no que pesa esse valor, que é positivo, o teu crescimento também acaba sendo positivo. Por isso também é necessário observar como as atitudes de determinado ente afetam a ele e aos demais, principalmente. E isso evitará danos maiores na sua vida. Ou seja, você tem que começar a ter cuidado com as pessoas que você, principalmente, você se relaciona. Porque há pessoas que se relacionam conosco, mas que nós não nos relacionamos com elas. Você está entendendo ou não? Existem pessoas, por exemplo, eu vou usar aqui um psicólogo. O psicólogo, ele não se relaciona com as pessoas, mas as pessoas se relacionam com ele, porque elas vão até ele para contar todas as suas anuências. Elas colocam para fora todas as suas podridões, todas as suas dores. O psicanalista, então, ele vai lá no fundo, ele vai lá na alma e costura, que é pior ainda, porque ele descobre coisas que o psicólogo não consegue descobrir, porque ele tem ferramentas que o psicólogo não tem. Você está entendendo? Então, isso aqui é tão importante que a gente começa a entender que eu preciso ter cuidado com quem eu ando. Eu preciso ter cuidado com quem eu faço aliança, porque aqui eu fiz questão de anotar. Observar como as atitudes de determinado ente, pessoa próxima, pessoa do meu grau de relacionamento íntimo, como as atitudes dessas pessoas de alguma forma inferem o meu caráter. Até aqui tudo bem? Então vamos lá, porque agora eu vou começar a entrar. E isso vai afetar a mim e aos demais, porque eu sou a projeção daquilo que meu pai fez e me entregou a nível de princípios e valores. Você é o resultado daquilo que a sua mãe e o seu pai lhe entregou a nível de princípios e valores. Por isso que você pode se tornar uma ameaça para a sociedade. Estão entendendo, irmãos? Amém. Sério mesmo? Tá, então bom então. Para encerrar, mas é importante lembrar que o caráter não é desenvolvido em qualquer momento da vida, pois cada um nasce com o seu e o direciona a partir da sua percepção e influência externa. Em seus atos de hoje, uma pessoa é capaz de enxergar as consequências deles amanhã. Aleluia. Agora vamos lá. Quem aqui tem certeza que nasceu de novo? Nossa, você duvidou?
Você não aceitou Jesus? E tal. Chorou. Disse, Jesus, eu te aceito. Não passou por essa parte? Vamos rebobinar a fita então, hein? Quem é que nasceu de novo? Glória. Estou no meio de um povo que nasceu de novo. Ok, tudo bem. Até o momento em que você não havia aceitado a Cristo e não havia nascido de novo da água, do Espírito, e um dia eu falo sobre os 4 batismos aqui, porque não é só um é na água, outro é no fogo, outro é no Espírito, e outro eu vou deixar para outro dia. Peguei vocês, tá? Então, nesse aspecto, quando você nasce de novo, começa a se prefigurar no teu caráter novas habilidades, princípios, valores que precisam ser aplicados diariamente na sua vida. Ok? Estou sendo simples, beleza? Tá, vamos lá então. Toda pessoa salva por Jesus Cristo deve manter-se irrepreensível e viver como um filho sincero de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15, que é o texto que nós lemos. Para isso é preciso que o crente tenha as características de Jesus em sua vida. Agora vamos lá. Cristo precisa se ocupar de imitar alguém? Não, ele tem autenticidade. O que é autenticidade? A autenticidade é aquilo que é fidedigno, que pertence ao autor, a quem se atribui, aquilo que é verdadeiro, real, legítimo e genuíno. Eu lembro de um personagem aqui, Natanael. Jesus chegou e disse assim: eis aqui um homem e um verdadeiro judeu, em quem não há dolo. Ou seja, ele estava declarando, nesse cara aqui não tem resquício de que há uma informação que não corrobore com o caráter que ele desenvolveu. Ele é autêntico, ele é genuíno, ele é verdadeiro. Com relação a isso, a autenticidade está na matriz. Pergunte, que matriz? Pergunte, que matriz? Voltamos ao Gênesis. Façamos, pois, o homem conforme, diga forma. Forma e conforme são palavras que estão em anuência, juntas, uníssonas, fazem parte uma da outra. Olhe para cá, irmãos, por favor. Se fazem parte, eu consigo compreender que há um mesmo significado. Em algum momento o significado vai bater. Então, conforme, forma e autenticidade são sinônimos. Se eu consigo considerar que nós temos que voltar para o Gênesis, eu consigo considerar também que a forma é quem? Façamos. Deus, Filho e Espírito. Aleluia! Então nós precisamos ter noção que a autenticidade está em Cristo. E uma vez nele, nós precisamos nos voltar para ele, para então voltarmos a ter o caráter que ele desenvolve e tem poder para desenvolver sobre nós. E que características seriam essas que, de alguma forma, corroboram para que se desenvolva em mim o caráter de Cristo? Primeira. Aí, Douglas. O cristão deve ter as características de Jesus. De quem? Jesus. Note que o apóstolo Paulo chegou um dia e disse assim: sedes meus imitadores. Alguém na hora diz assim: tenho que imitar. Eu vou imitar o pastor Daniel. Eu vou imitar a pastora Josiane. Eu vou caminhar como caminha o pregador tal. Eu vou me posicionar como se posiciona o pastor tal. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores como a modelo de quem eu imito. Como a modelo, como eu de Cristo sou. Ele está dizendo o seguinte: não é para imitar o que eu sou, é para imitar quem eu imito. Eu estou imitando a Cristo. Porque seria um pouco de vaidade dizer que se vocês me imitarem, vocês terão sucesso. Não, senhores. Agora, se vocês imitarem a Cristo, o sucesso é certeiro. Acredite, quem imita a Cristo
não precisa se preocupar com o ponto final da história. Porque com certeza, ainda que tenha cruz, ainda que tenha Gólgota, ainda que tenha o vitupério de uma coroa de espinhos, ainda que tenha chicote azorrague, ainda que tenha pessoas à tua volta rasgando as vestes e dizendo, ele não é rei coisa nenhuma, se fosse rei não seria pendurado no Calvário, ainda que passe pela morte, acima de tudo o final será vida, e vida em abundância, porque nele nós somos mais do que vitoriosos. Amém? Amém? Características estas. A ponto de partida da mensagem é essa aqui. Primeiro, Atos 10. Vamos porque a Bíblia. Vamos navegar nas Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Amém. Atos 10, versículo de número 38. Jesus fez o bem. A primeira característica a se desenvolver é esta daqui. Atos 10, 38 diz o seguinte: vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou lá na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois, chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele, escuta aí, ele percorreu a nação, ele ajudou o povo, ele curou todos e também estava tirando a prisão dos que estavam sendo oprimidos pelo diabo. E ele fazia isso porque Deus estava nele e estava com ele. Irmãos, eu quero lembrar vocês que tudo que eu falar aqui precisa ser colocado o amor. Mas eu preciso também lembrar vocês que o que não falta são pessoas que batem no peito e dizem professar a fé cristã, mas que as atitudes são atitudes de pessoas más e muitas vezes diabólicas. Por mais que eu não queira falar de coisas ruins, é necessário por conta do seguinte fato: aqui nós estamos tendo a percepção direta de um Cristo que por onde passou, por onde ele andou, ele tentou fazer o bem para todas as pessoas. Se não aceitavam, se não recebiam, se não queriam, isso era problema dessas pessoas. Como ele mesmo falou para uma certa aldeia: eu quis fazer tantas coisas aqui e vocês não puderam, porque a fé de vocês e a incredulidade de vocês interrompeu. A bondade dele era uma das marcas diárias dele. Onde ele passava, ele tinha desejo de fazer algo que marcasse a vida das pessoas no que diz respeito à bondade. A palavra andar simboliza a característica de vida. O cristão deve ter as características de Jesus. Existem pessoas que fazem mal ao próximo e se dizem evangélicas. E o que é fazer o mal ao próximo? Não é só fazer de agir, é fazer de pensar. E o crente que não faz, mas pensa, é considerado na Bíblia como um feiticeiro. Porque se a palavra do ímpio tem poder, uma vez que a tua mente é regenerada e Cristo está em você, você precisa usar a sua mente para declarar a bênção para o teu próximo. Se tu usa como um feiticeiro para declarar o mal, para querer que não vá bem, para querer que não passe na prova, para querer que não compre um carro, para querer que não melhore de vida, o que você acha que você está fazendo? O bem ou o mal? O mal. Então existem inúmeras pessoas que na ação até não erram, mas na mente, só Deus sabe o quanto ele deseja o mal para o seu próximo. Dá um sorriso assim para quem está perto e diz assim: eu não sou assim. Não, mas fala com sinceridade, irmão. Eu não iria acreditar com você falando desse jeito aí. Diga, eu não sou assim, hein? Eu faço bem para as pessoas. Vamos a Gálatas 6:9? Vamos? Eu vou abrir para alguém que queira ler. Eu sei que vocês estão com vontade de ler a Bíblia hoje aí, né? Participar do culto, né? É coisa boa. Eu amava isso, irmão. Nós competia. Lembra disso, Josiane? Os jovens da igreja, eu, Luan, Thiago, a galera, a gente competia para ver quem achava primeiro. Eu sou dessa geração. Competia para ver quem achava primeiro, para poder ler e ajudar o pastor, porque o pastor precisava que fosse lido aquele texto. Abra Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo de número 6.
É só voltar um pouquinho, irmão. Volta um pouquinho ali, ó. Você já vai achar. Você estava em Filipenses? Volta um pouquinho. Volta a Filipenses, volta a Efésios. Eu já estou no outro texto daqui, já estou achando o Tiago. Gálatas 6, verso 9. Eu vou ler, porque essa versão aqui é top, irmão. Essa versão é top demais. Mas depois eu vou pedir para outra pessoa ler também. Olha o que diz Gálatas 6, 9. Portanto, não se cansem de fazer o bem. Vale o glória, não? Porque tem uma coisa, né, irmão? Se fosse eu falando, irmão, você tem que fazer o bem. Alguém diz, o pastor vive cobrando a gente de fazer o bem. Agora, é a Bíblia, irmão, tá? Lembra? É a Bíblia, não sou eu. Não se cansem de fazer o bem. Eu estou cansado de ajudar e nunca ser reconhecido. Eu estou cansado. Irmãos, pessoas que falam isto não são pessoas que estão fazendo porque fazem porque amam. São pessoas que fazem porque esperam reconhecimento. Aí suponhamos, eu estou aqui fazendo bem para a Josiane, ok? Fazendo bem. Aí a Josiane, eu não vejo reconhecimento. Mas chega um momento que a Josiane descobre que eu preciso de reconhecimento. Ela diz assim, eu quero te agradecer. Ela vem me dar um celular de presente. 15 daí, tá? Porque eu já tenho 12. Vem me dar o celular de presente. Assim, eu estou reconhecendo o bem que tu fez para mim. A Bíblia diz que a pessoa que consegue o galardão na terra por aquilo que fez, não precisa esperar nada no céu. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Se eu recebo o reconhecimento da Josiane aqui na terra, o céu não deve mais nada para mim. Aí eu pergunto para você, se o céu responde 30, 60 e 100 vezes mais, o que é melhor? Aquilo que a Josiane faz por mim, reconhecendo a bondade que eu fiz por ela, ou aquilo que o céu está... Vamos caminhar, irmão? Amém? Então vamos lá. Então a ideia de fazer o bem e não se cansar é entender que a nossa recompensa não vem da terra. A tua recompensa não está aqui. A tua recompensa está nas mãos do teu Deus, que te ama, que te escolheu e que tem coisas inefáveis para entregar para você naquele grande dia. Continua o texto. Cada vez que tivermos chance, vamos trabalhar para o benefício de todos e começar pelos mais próximos de nós. Quem? A comunidade da fé. Eu amo esse texto, porque esse texto aqui ressalta uma das maiores singularidades da vida cristã. É eu querer para o Anderson o que eu desejaria ter para mim. É eu viver o amor de Cristo sobre o outro. É eu entender que eu posso ter diferenças do Estevão, e o Estevão com relação à minha pessoa também ter diferenças a nível de caráter, a nível de vida, a nível de vida social, a nível de matrimônio, até porque o tratamento dele com relação às pessoas com quem ele convive não são iguais à minha, mas tem uma verdade que está entre nós e que nos faz iguais. Qual? O amor de Cristo Jesus, que não está aquém de mim ou do Estevão, está sobre nós todos. Vocês querem que eu pare ou que eu continue? Vamos lá, Tiago 4,17. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Alguém já achou? Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ai, ai, ai. Eu vou ter que apertar só um pouquinho agora. Só um pouquinho, pode? Então tá bom. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ou seja, eu aprendi, eu fui no culto, o pastor ensinou, era só colocar em prática, e não faz, comete o quê? Ou seja, eu dizer assim, vamos lá, posso mesmo? Eu dizer assim, não, eu não me envolvo. Tem outras que fazem, eu não preciso nem me envolver. Tu está pecando. Posso? Vamos lá. Se eu faço aqui um mutirão, tá? Eu declaro que vai ter um mutirão, e tu está de folga, tu pode vir, e tu diz assim, não, já tem gente demais. Tu está pecando, porque tu está se omitindo de fazer o bem, sabendo fazer. É isso que a Bíblia está dizendo. O que Tiago está ensinando aqui é o poder destrutivo da omissão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. E o que é
que faz com que Deus se afaste do homem? O que é que faz com que Deus se afaste do homem? O pecado. Tu nunca mais vai esquecer esse ensino. Acredite, tu nunca mais vai esquecer esse ensino. Principalmente porque você vai recorrer a ele em alguns momentos da tua vida. Eu gostaria agora que você, com maior educação, gentileza, fineza, que eu sei que você é fino. Eu estou numa igreja de gente fino. Desse uma olhada assim para quem está perto e dissesse a ele ou a ela, dissesse assim: vamos fazer o bem? Aleluia! Glória a Deus! Porque eu disse antes, no que nós lemos em Gálatas 6:9, não se cansem de fazer o bem, mas quando forem fazer, comecem pelos da casa e principalmente pela comunidade da fé. Está entendendo? Viu que eu linkei os textos? Eu posso fazer o bem? Posso! Em casa eu já faço porque eu varro, porque eu limpo, porque eu cuido da roupa dos meus filhos, porque eu dou uma boa educação, porque eu trato bem meu esposo, trato bem minha esposa, eu sou cauteloso, eu vigio, eu cuido, eu zelo pelo meu carro, eu zelo pela minha família. Beleza! Ok! Mas é aqui que as características começam a ter provação. Porque aqui eu tenho diferença da Kathleen. Eu tenho diferença. Tenho. Eu sou um homem, ela é uma mulher. Ela é mais baixa que eu. Vocês não sei se repararam. A Kathleen é baixinha. A Kathleen é mais baixa. Mas eu não posso deixar de dispor de fazer o bem sobre ela. Porque ela tem diferenças da minha pessoa. Porque a pele dela é morena e a minha é branca. Não posso. E acreditem, senhores, há pessoas na igreja assim. Que se verem uma pessoa da pele mais escura, aqui não. Porque se tiver, você já sabe, né? Eu dou um jeito de consumir com daqui. Mas há pessoas que se verem uma pessoa da pele mais escura passando, elas trocam o caminho. Nós estamos em uma região, Estevão, já conversei com ele sobre isso, com o Antes eu já falei sobre isso, com outros irmãos que estão aqui eu já falei sobre isso. Nós estamos em uma região que predominava há alguns anos atrás o racismo. E existem pessoas que não conseguem considerar que fazer o bem ao próximo está relacionado a de quem eu sou o próximo. Vamos voltar lá para a parábola do bom samaritano? Vamos? Então vamos lá. Jesus ensinou a parábola do bom samaritano e ele fez uma declaração contundente. O relacionamento com quem está à beira do? À beira do? E ali tem uma indagação. Qual? O que eu faço com relação ao próximo? Só que até aqui tudo bem. Por quê? Com relação ao próximo, o próximo é a Josiane, o próximo é a Rosângela, o próximo é o Paulo, o meu próximo é o Rodrigo, o meu próximo é o Valquimar, o Emerson. Não, senhores. O que Jesus estava retratando ali é de quem eu estou próximo. Porque existem algumas pessoas que convivem na ideia de ter um grupo. Não, eu tenho um grupo exclusivo. O meu grupo é este. Eu tenho nível de relacionamento, meu nível de relacionamento é este aqui. Eu tenho pessoas que mudaram a vida para poder estar aqui. Tem pessoas que estão aqui. E quando você quiser saber o motivo pelo qual eles largaram tudo para estar aqui, pergunte a eles. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, pastor Daniel, acho tanta loucura quanto vocês. Eles largaram tudo e vinham, irmão. Só que eles conseguiram compreender que caminhar com um pastor que consegue lhes ensinar a serem melhores, isso é nível de bondade, dispensar bondade sobre o outro, fará deles melhores para si e para os outros. E se tem uma coisa que a ovelha tem direito é de escolher o pastor que ela quer ter. Sabia disso ou não? É. A Kathleen falou não lá atrás. É, você tem esse direito. Você tem esse direito. Por quê? Porque o nível do pastor que você escolhe revela que nível você quer chegar. Gostei desse, ó, pra ti aí que tá filmando, gostei desse aleluia. Ok? Então nesse aspecto, nós precisamos entender que de quem eu estou próximo, revela as características que eu desenvolvo de bondade, se sim ou se não, se são legítimas ou se são falsas. Porque tem gente que até trata bem o ímpio, mas quando se fala de uma reunião com os crentes para comer, para jantar, para jogar um papo fora, né? Para contar uns causos gospel, né? Para contar uns
testemunho, que nem dizia o meu saudoso avô, né? Uns testemunhos. Não, nunca pode, nunca dá. Mas bota uma festa da família onde vai ter um pagode tocando uma cerveja gelada. Ele é crente, mas está no meio. Mas os irmãos da fé, ele é averso. Ele não quer estar. Nunca pode, nunca dá. Posso afundar mais o prego? Para jogar bola com um monte de ímpio desviado e filho de Satanás, ele sempre tem um jeito. Ele dá um jeito. Mas para estar no encontro dos jovens no sábado, não dá. Deus falou ou não falou? Deus falou ou não falou? Os jovens, glória. Mas é uma verdade, porque são os níveis de escolhas que nós vamos fazendo para desenvolver bondade. E aí sabe qual é a pergunta que não quer calar? Diga qual? Ele se relaciona com os ímpios, mas não traz um visitante para a igreja. Tu podia ter ficado sem essa, né? Não, mas eu tenho meus amigos no mundo. Que amigos são esses que amam as trevas, mas não amam a luz? A Bíblia diz na mesma epístola de Tiago que aquele que constitui amizade com o mundo institui-se inimigo do próprio Deus. O cara tem mais prazer de estar fazendo o bem para o ímpio que nunca teve inúmeras oportunidades, mas nunca quis Cristo. E quando se trata dos irmãos da fé, ele negligencia. Eu não estou fazendo aqui que a ideia radical de que você não pode ajudar os outros do lado de fora. Não, você não só deve, como tem que. Obrigação. É obrigatório, você precisa. O problema está onde você pontua muito mais o teu empenho. Aqui dentro, nós temos diferenças, irmãos. Mas essas diferenças não podem ser maiores do que o amor de Deus por nós. O amor de Cristo nos cobre e anula toda a diferença que há entre nós. Ok? Jesus tinha uma vida irrepreensível. Meu Deus do céu. Jesus tinha uma vida irrepreensível. E olha o tanto de coisa que tem para falar, né? João 8, 46. Se eu não conseguir terminar hoje, eu posso terminar semana que vem? Amém! Então tá. João 8, 46, eu vou fazer leitura. Diz-nos o seguinte: Jesus tinha uma vida irrepreensível, tá? Então vamos lá. Versículo de número 46 diz o seguinte: se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus, e aqui cheguei. Não vim por conta própria, foi o Pai que me enviou. Por quê? Por que então não entendem uma palavra que eu digo? Se foi o Pai que me enviou, eu vou dizer a vocês o motivo de vocês não entenderem o que eu falo. Eis a razão. Vocês não suportam a verdade. Quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Vou tirar o casaco, tá? Porque agora deu até calor. Olha o que ele continua falando. Vocês não suportam a verdade. E aí, olha onde mora o problema. Vocês são do diabo. Ele é o pai de vocês. E tudo que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio. E não podia permanecer na verdade porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa. E enche o mundo com mentiras. Então eu chego, declaro toda a verdade. E vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou que eu cometi um simples pecado? Olha o que ele está fazendo. Ele está desafiando a todos. Mas se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz. É por isso que vocês não ouvem. Vocês já estão do lado do diabo. Eu ouvi um meu Deus aqui agora. Deu até vontade de aplicar o texto, mas eu vou ser bem suave. A vida irrepreensível de Cristo era um modelo para o cotidiano. E aqui ele está desafiando os principais ouvintes de sua mensagem para que levantassem apenas um erro dele, um pecado. Ele está declarando: eu estou passando os dias com vocês, eu estou andando do lado de vocês. Esse aqui não é o Jesus do Techosen não, tá, irmão? Esse aqui é o Jesus da Bíblia, tá? O que tem autoridade, o que cobra, o que chama de filhos do diabo, tá? O Jesus da Bíblia, ok? Beleza?
O Jesus da Bíblia chegou e disse assim: e aí, qual é que é? Vocês têm alguma coisa para falar de mim? Não tem? Então vocês parem e me escute, porque o que eu vim trazer é uma mensagem de Deus. E parece que vocês não querem ouvir a mensagem. Mas eu já descobri por que vocês não querem ouvir. Vocês se acostumaram tanto com a mentira, se acostumaram tanto com Satanás no pé do ouvido de vocês, que agora vocês não querem mais a verdade, vocês não aceitam ela. Então, se eu vim de Deus e falo coisas verdadeiras, legítimas e boas, e vocês não querem ouvir, é porque vocês já escolheram de que lado vocês querem ficar. Irmão, imagina Jesus, o Jesus da Bíblia, o da Bíblia, tá? Dizendo isso para o colégio apostólico e para todo mundo que estava ali. Irmão, se fosse ele pregando aqui, tínhamos que dizer: rapaz, esse pastor endoidou. Que pastor louco. Ele está dizendo que a gente gosta de andar com Satanás do lado. Jesus, ele chegou para um discípulo um dia e disse: tu é o diabo, cara. Pedro chegou e disse: para trás de mim, Satanás. Para Pedrão, irmão. Porque nesse aspecto nós conseguimos considerar que Jesus tinha uma vida que é irrepreensível, porque ele está dando ortoga daquilo que ele está falando. Vocês não têm nada para falar de mim. O que vocês têm para falar de mim? Vocês não têm nada para falar de mim. Então qual é o problema de vocês? Vocês não querem me ouvir? Por quê? Por que é que vocês não querem ouvir a mensagem que eu tenho para entregar? Parece até engraçado, irmão, porque a gente que está aqui pensa assim: meu Deus, eu queria conhecer Jesus. Se tivesse oportunidade, eu daria com Jesus. Estaria com ele em todos os lugares, né? Comeria do pão multiplicado e tal. E numa mensagem como essa, como é que tu ia reagir? Aí tu ia dizer assim: não é o Jesus do Techoso mesmo, hein? Esse Jesus aí é diferente. Então consiga considerar comigo que o Cristo aqui não cortou volta para dar ortoga daquilo que ele mesmo está dizendo. Eu sei que eu sou, sei o que eu faço e sei dos meus níveis. E o meu nível é de excelência. Vocês não têm nada para falar de mim. E é assim que vocês deveriam ser também. Óbvio. Escute, por favor. É óbvio que ele está jogando a régua lá para cima. Por quê? Porque ele está se colocando como a forma. E ele é. Mas pastor, mas é tão difícil. E é isso que ele quer. Que tu compreenda que é difícil a ponto de tu não conseguir fazer. E agora, pastor, como é que eu faço? Peça ajuda para ele. É isso que as pessoas não entendem, Natália. Por que é que tem 613 preceitos e mais de 10 mandamentos na antiga aliança? Por que tem tanta coisa para fazer? Porque Jesus dificultou. Para quê? Para que cada vez mais o homem entendesse que ia ter que vir alguém para ajudá-lo a conseguir compreender e cumprir toda Escritura. E é por isso que eu amo a Bíblia, porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: o nível é esse aqui, e se vocês não quiserem se esforçar para andar nesse nível, acredite, vocês não estão aptos a andar comigo. O que ele está cobrando é: tenha excelência no que você vai fazer, tente melhorar, queira melhorar, se esforce para melhorar, aplique teu coração. Vocês sabem que eu sou um pastor, que eu prego a palavra, eu ensino tematicamente, mas eu não posso deixar de sentir a presença enquanto eu prego. E eu quero dizer algo a vocês: Deus está nos levantando e Ele vai cumprir o propósito dEle. Nós nos tornaremos excelentes no que faremos para Ele nessa cidade. Glória a Deus. Jesus teve autoridade e atributos morais para se confrontar com os fariseus. E o cristão deve ser igualmente honesto. Sabe aquela velha história de sumir alguma coisa dentro da sala de aula? O último que deve ser questionado sobre ter roubado algo dentro de uma sala de aula é o crente. Por quê? Porque a disciplina que ele tem, o caráter que ele desenvolve, a forma que ele cumprimenta as pessoas, que ele trata as pessoas, tem que olhar e dizer assim: rapaz, esse cara aí nem pensa, porque esse aí é crente. E esse não é desses crentes meia pataca que tem por aí, não. Esse é crente de verdade, que aprende a palavra, põe em prática e quer melhorar, quer avançar. Fica de pé, porque não vai dar mais para continuar. Tem alguém que quer que eu continue? Diga amém. Amém. Quinta que vem. Glória a Deus. Não falte. E te dou um conselho: faz que nem o Didi, imprime. Só para nós encerrarmos, vamos ler 2 Coríntios 8, 21. Segunda Coríntios 8,
Vocês querem que eu leia na minha versão aqui? Fica mais fácil para vocês entenderem, né? 2 Coríntios 8, 21. Eu vou ler aqui. Eu tenho que ler mais essa Bíblia, as páginas estão até grudadas ainda. 8, 21 diz o seguinte: não queremos que ninguém pense que pregamos, ou melhor, não queremos que ninguém pense que pegamos 1 centavo desse dinheiro para vocês. Somos tão zelosos e irrepreensíveis na nossa reputação diante do público como somos diante de Deus. Olha o testemunho de um cristão legítimo e verdadeiro. Se quiser questionar as minhas ações ou o meu caráter, vocês vão precisar pegar uma Bíblia para questionar. É isso que está descrito aqui. Por quê? Porque eu vivo o que está na palavra. E se eu vivo o que está na palavra, ela é minha régua de medir. E é por isso que eu não preciso enganar ninguém, mentir para quem quer que seja, ou passar alguém para trás para tentar tirar proveito disso. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Se tem uma cor que nós carregamos é a transparência. Se tem uma cor que nós temos é a transparência. E é a cor mais linda de um líder. É a transparência. Encerro por aqui, mas encerro lhes dizendo algo muito importante. Uma das coisas que todo ímpio gosta de ouvir é o testemunho que você dá com as tuas atitudes. Nós, já disse o proverbista, nós temos o poder de representar a Bíblia e o que a palavra diz por onde passarmos. E um dos pais que está na galeria dos heróis da fé, e quando falo galeria não falo só Hebreus 11, falo com relação a Orlando Boyer no livro Os Heróis da Fé. Um dos nossos pais disse: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Aleluia! Com base nisso eu pergunto: as tuas postagens no teu feed, no teu Instagram, no teu Facebook, para quem ainda usa, nos teus status, falam sobre o caráter de Cristo que está em você? Ou falam sobre uma pessoa que sofre de uma bipolaridade diabólica? Falam de alguém que não tem uma vírgula para que alguém aponte e diga: isso aí não é crente, isso aí nunca foi de Deus? Ou falam de alguém que as pessoas olham e dizem: rapaz, eu vou até printar isso aqui, porque isso que ele postou é uma verdade. A gente precisa ser melhor para o outro, a gente precisa ajudar o outro. E sabe onde é que a gente aprende isso? Pergunte aonde? Na Bíblia. E como é que a gente vai aprender da Bíblia se não viermos ao culto de ensino? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tu é um privilegiado, tu é um campeão. Tu conseguiu vir, tu está aqui. Imagine, irmão, aquele irmão que não vem no culto hoje, independente do motivo. Imagine para ele o quão atrasado ele está ficando, já que não participou desse estudo. E ainda tem outra quinta, de repente ele consiga vir, ou ela consiga vir, mas já não vai mais ser a mesma coisa, a nível de receptação da mensagem. Então eu quero que vocês, por gentileza, fechem os olhos, abra as mãos, e apenas escute essa oração, concordando com ela, porque eu não vou orar se não for de forma bíblica. Aleluia. Posso orar? Amém. Senhor, existem inúmeros irmãos e irmãs que estão aqui. Eles estão tentando ser melhores, estão tentando se desenvolver, estão tentando crescer, estão tentando ser bons para as pessoas. Estão tentando fazer a bondade para o próximo. Estão tentando ser exemplo, mas às vezes desliza, às vezes falha, às vezes erra.
E talvez enquanto eu pregava essa mensagem, introduzindo ela, alguém pensou: eu estou longe de ser perfeito, eu estou longe de ser um exemplo, e eu gostaria de te fazer um pedido, ó Cristo. E não é só para os meus queridos membros, para as ovelhas amadas que o Senhor me deu, não, é para mim também. Nos ensina a ser melhores, nos ensina a caminhar na excelência de um caráter irrepreensível, nos ensina a ser exemplo para quem está perto, bem como para quem está longe, nos ensina a não rejeitar um momento de comunhão com os irmãos, nos ensina, no que diz respeito a tudo aquilo que a igreja propaga, faz, estarmos envolvidos, nos ensina a declarar o nosso amor dia após dia. E te pedimos, ó Cristo, não deixe Satanás usar nenhuma das nossas falhas para destruir o projeto que o Senhor tem para cada um de nós, porque eu sei que tudo que vem de Ti traz paz e não acrescenta dores. Eu abençoo as minhas ovelhas amadas e declaro sobre elas a Tua bênção. Se Satanás usou o dedo imundo, podre dele para acusá-los de qualquer que seja o erro, eu quero nesse momento, com o poder que o Senhor instituiu a mim como interventor no mundo espiritual, colocar por terra toda acusação do inferno e declarar que uma nova oportunidade está sendo dada para essa pessoa, para que ele cresça, evolua, se desenvolva e seja exemplo para ser seguido, e sendo seguido aponte o caminho que é o Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém. Tome assento, dando glória a Deus.